Fala nação, estamos chegando a quase 1.000 inscritos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. De casa pode participar com a gente. Quem é que vence o primeiro jogo? Não é quem vai se classificar. Quem é que vence o primeiro jogo lá no Mineirão, em Belo Horizonte, hein? É o Cruzeiro quem vence? É o Flamengo quem vai ganhar? Ou vai dar empate nesse jogo de amanhã lá em BH? Mas você, para participar, você já sabe, né? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Câmera do celular no QR Code, vai aparecer lá a enquete para você votar, tá legal? No final do programa a gente dá o resultado. Quem é que ganha amanhã, Mussu? Não. Você não vai fazer essa pergunta pra mim. Não. Tá bom, empate. O Ramon vai responder. O Mussu ficou no muro. Quem é que ganha? Empate. Empate? Mas... Qual é a diferença entre não responder e responder empate? Nenhuma. Agora, Não perguntou, o papel dele é perguntar, o meu é responder. Pronto. Não imagino nada menos do que 2 grandes jogos, né? Porque, para mim, são 2 dos times que mais tratam bem a bola no futebol brasileiro. 2 times... um que vive a melhor fase dele na temporada, que é o Cruzeiro, e outro que está voltando a começar a se encontrar. O Cruzeiro tem números que poderiam deixá-lo líder do campeonato. Sim. Se você considera a passagem do Arthur Jorge para cá. Exatamente, mas tem um passivo. Exato. Tem fora um passivo da curva ali no começo. O Cruzeiro não conseguiu se encontrar no início do ano. E por esse motivo é que está fora praticamente da disputa do título, porque né? Os da frente perdem pouco ponto e a distância é muito, muito difícil de tirar. Dito isso, vamos com as informações. Tem muita qualidade técnica em campo. Bastante, especialmente se a gente for pensar ali no meio campo das equipes, né, a qualidade que os times têm. Vamos trazer informações então dos 2 times, começando com o Flamengo, com o Richard Souza. Richard, detalhes do Mengão pra gente. Fala, Richard. Oi, gente, tudo bem? Um abraço para todo mundo. O Flamengo está em Belo Horizonte para o jogo contra o Cruzeiro amanhã. A abertura desse confronto pelas 8ª de final da Libertadores. A delegação chegou aqui ao hotel no início da noite, foi recebida por um grupo de aproximadamente 30 torcedores otimistas. Os jogadores passaram bem pertinho deles, mas dessa vez não houve contato. O técnico Leonardo Jardim relacionou 23 atletas para a partida de amanhã. Entre eles, o meia Lucas Paquetá. Paquetá sofreu uma lesão muscular contra o Japão, ainda na Copa do Mundo. Depois precisou de um tempo maior de recuperação, mas voltou contra o Vitória no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas fica a dúvida se ele teria condições de começar o jogo contra o Cruzeiro entre os titulares. O que dá pra gente dizer é que vai ser uma escalação muito próxima daquela que entrou em campo contra o Vitória no Maracanã no último domingo. Mas tem uma curiosidade, né? Na Libertadores, o lateral direito do Flamengo em todas as partidas foi o Emerson Royal e não o Varela. Bom, são algumas poucas dúvidas para o técnico Leonardo Jardim. Os ingressos para a partida estão esgotados, serão 60 mil torcedores no Mineirão, 3 mil rubro-negros. Nessa que será a partida de número 200 do Flamengo na história da Libertadores. O Flamengo que é o único brasileiro tetracampeão. Portanto, a disputa começa amanhã aqui no Mineirão, uma semana depois no Maracanã, a decisão da vaga entre Cruzeiro e Flamengo. Vale lembrar que esse é o único confronto das 8ª de final entre equipes do mesmo país. São 6 brasileiros ainda na disputa da Libertadores. Um deles vai ficar pelo caminho nesse confronto que começa amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Richard. Obrigado pelas informações. Então, para ficar claro e você não perder nada amanhã, o jogo entre Flamengo e Cruzeiro você assiste na Globo, tá bom? Com a transmissão de quem, Mansur? Luiz Roberto, nosso grande abraço. Falei que tinha muita qualidade técnica. Amanhã exatamente. Tá aprovado. O Luiz, né, voltando às transmissões aqui na Globo, né? Um grande abraço ao nosso Luiz Roberto. Fez muita falta. E tá de volta à transmissão. Exato, tá de volta às transmissões. Estará no Mineirão, em Belo Horizonte, que seja recebido bem por todos os mineiros. Aliás, como é hábito por lá, Luiz Roberto narrará Cruzeiro e Flamengo na Globo. Assim que acabar o jogo, Troca de acontece passe. o quê?
Troca de passe. Muda aqui pro Sport TV. Estaremos aqui. Eu, Ramon e Mansur. Agora, informações do Cruzeiro. Quem traz detalhes pra gente é a Maria Cláudia Bonucci. Fala, Bonucci! Tudo bem, amigos? Muito boa noite para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Troca de Passes. O Cruzeiro encerrou nessa terça-feira a preparação para encarar o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O técnico Arthur Jorge tem o costume de só definir o time titular na data da partida, mas a gente já sabe que ele não vai poder contar com 2 jogadores muito importantes. O Fagner, lateral direito, que é o líder de assistências do clube na temporada, e o Lucas Romero no meio de campo, o Romero que é o capitão, né, da equipe. Esses 2 jogadores estão suspensos. O substituto natural na lateral é o William, que está disponível, e no meio de campo deve jogar o Matheus Henrique, que apesar de ter sofrido uma fratura no nariz no jogo contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, vem treinando normalmente, inclusive sem o uso de proteção, né, no rosto, portanto deve iniciar no lugar do Romero. O Cruzeiro nessa última semana apresentou alguns reforços, né, 3 atacantes, todos eles estão inscritos na Libertadores e disponíveis, né, para o técnico Arthur Jorge, o Lúcio Rodrigues, o Wesley e o João Costa. O Wesley, inclusive, cotado para iniciar entre os titulares, já que o Cruzeiro, né, desde a lesão do Gabriel Peck e do Sinisterra, vem revezando ali em uma das pontas 2 garotos, o Felipe Moraes e o Kenji. Então, o Wesley chegou, fez gol, mostrou serviço, cotado para iniciar essa partida contra o Flamengo. No jogo contra o Mirassol, inclusive, o técnico Arthur Jorge, ele aproveitou, né, esse jogo para poder descansar alguns dos seus principais jogadores. O Fabrício Bruno não jogou, o Gerson não jogou, o Matheus Pereira iniciou a partida, mas foi substituído pelo Caio Jorge, que só jogou o segundo tempo, assim como o Rojas, lateral esquerdo. Então, além de ter os seus principais jogadores descansados, ele vai contar com o apoio em massa, né, da torcida, que esgotou os ingressos para essa partida, a expectativa de mais de 60 mil pessoas na noite dessa quarta-feira aqui no Mineirão. É isso, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu, Bonucci. Obrigado pelas informações. Estádio lotado, o clima vai estar espetacular lá em Belo Horizonte, no Mineirão, para esse grande jogo. Agora, Flamengo com Ayrton Lucas, então na esquerda, né? Porque o Alexandro sequer viajou. E eu acho, do lado do Cruzeiro, tem a impressão de que o Wesley vai começar, né? Porque vinha jogando o Kaique Kenji por ali, mas é um garoto ainda, né? Iniciando a sua carreira no profissional. O Wesley já fez gol? O Wesley entrou, fez gol, e eu acho que eu tenho a impressão de que já vai chegar botando o cartão na mesa ali para começar o jogo contra o Flamengo. Não acha não, Mansur? É um pouco mais rodado, né? Sim, acho o jogo acho riquíssimo, assim, em termos de duelos, de questões. Por exemplo, acho que é um grande teste para uma coisa que vinha sendo uma deficiência do Flamengo, que é a capacidade de ter controle, de não ceder contra golpes, porque o Cruzeiro tem, por exemplo, o atacante especializado em atacar espaço, em romper, e que o Flamengo sofreu com ele, por exemplo, em últimas visitas ao Mineirão, no caso do Caio Jorge. Se o Flamengo quiser, imagino que o Flamengo vai tentar ter posse também mesmo jogando fora, e vai ser importante que tenha controlando essas perdas de bola, tendo o controle que conseguiu contra o Vitória, mas um Vitória fragilizado, mais cansado e com desfalques, evidente, um adversário que exige de muito menos exigência do que é o Cruzeiro. Esse é um grande teste. Do outro lado, para o Cruzeiro, para mim, onde tem um teste, eu acho que o Cruzeiro ele joga, e ainda mais com a dupla Matheus Henrique e Gerson, uma dupla de volantes que é mais leve, especialmente se o jogo tiver mais idas e vindas e o espaço se ampliar. Porque o Flamengo concentra os seus meias, Arrascaeta, mas os 2 jogadores de lado tentando atacar por dentro naquele setor. E aí esses 2 volantes vão ter bastante trabalho. Acho que esses são 2 dos muitos duelos que o jogo vai ter. Agora tem uma questão, né, Ramon, os desfalques do Cruzeiro são sensíveis, né? O Fagner tem jogado, né, na lateral direita, tem sido importante, deu passe para gol do Caio Jorge, por exemplo, no segundo tempo desse jogo contra a Chapecoense. Não, Mirassol, né? Mirassol. Fim de semana, Mirassol. Mirassol. E principalmente o Lucas Romero, né? Que é o jogador que costuma dar estabilidade ali para o meio-campo no aspecto defensivo. É que o Lucas Romero ocupa muito espaço na questão da marcação. O Cruzeiro é um dos times que mais pressionam, né, na saída do adversário no Brasil. E acredito que não vai abdicar do seu estilo de jogo amanhã, num jogo tão importante, no qual pode render muitos frutos, né, ao Cruzeiro. Porém, que é natural, ainda mais um time com a qualidade do Flamengo, conseguir sair dessa pressão, ter o Lucas Romero seria providencial para o Cruzeiro conseguir parar essa jogada e matar esse possível contra-ataque do Flamengo. Eu acho assim, num ponto para o Cruzeiro, essa pressão e conseguir roubar
e ter o Matheus Pereira muito próximo da área, conseguiu utilizar o Caio Jorge atacando espaço, porque o Flamengo sobe muito as suas linhas, joga com essa linha muito alta. Conseguir conectar o Caio Jorge pode ser importantíssimo para o Cruzeiro sair vencedor amanhã. E para o lado do Flamengo, isso, como você citou, é muito importante, né? Arrascaeta e Lino se posicionam atrás dos volantes para tentar forçar esse jogo entre linhas. E o Cruzeiro compacta muito bem esse jogo, tentando tirar muito bem esse espaço do entre linhas. Porém, com Varela e com Ayrton, o Flamengo vai ter muita velocidade, né? Muita passagem pelos lados. E tentando, o Flamengo atraindo atenção por dentro, fazendo com que a bola chegue no pé do Jorginho do Pulgar, com eles de frente, com 2 laterais, né, espetados, né? Pode ser, essas inversões podem ser muito bom para o Flamengo também. Sim. Então, assim, é um jogo que pode ser que queime as nossas línguas, porque é um primeiro jogo com 2 equipes que tem uma propostas e jogadores com muita qualidade. Então, eles podem segurar um pouco para ver, deixar o outro tomar a iniciativa para tentar corresponder, contra-atacar a essa iniciativa que a equipe adversária possa ter, ou não, ou pode ser um jogo mesmo de trocação. Eu acredito num jogo de muita qualidade, de muita coisa boa pra gente falar amanhã, mas não me surpreenderia se fosse um jogo mais conservador. Só pra gente fechar, o Cruzeiro tem que tomar cuidado com o meio-campo, né? Porque o meio-campo inteiro do Cruzeiro tá pendurado. Então, se Matheus Henrique, o Mateuzinho, Matheus Pereira ou o Gerson tomarem cartão amarelo no jogo de amanhã, não participam do jogo do Maracanã. Os 3 estão pendurados com 2 cartões amarelos. Então é algo que os jogadores vão ter que estar com a cabeça bem boa e bem, né, concentrados no jogo para evitar a punição com o cartão amarelo. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco dar uma pausa aqui em Libertadores para falar sobre Copa do